Olá, eu sou o Fábio e bem-vindo ao Debar Arquitetura. Hoje vou falar-vos um pouco sobre este medinho aqui, que é um forno de barro, um forno chileno, também conhecido como forno de tambor. Este forno é conhecido, também bastante conhecido na América Latina, é muito construído em vários materiais e principalmente tem a ver com o sistema, com a forma como se constrói. Nós aqui construímos em barro, com terra essencialmente. É construído com adobes feitos de terra, foram feitos também por nós, com argila, areia e palha, e colados, os adobes também são colados, com argamassa de barro, com argila, areia e palha. Mais ou menos a mesma argamassa, com pequenas alterações, tanto a secção da palha como as quantidades, mas a argamassa é praticamente a mesma. O reboco também depois é rebocado em barro. Depois levou um reboco térmico, neste caso que chamamos de reboco térmico, que na prática é um reboco com muito mais quantidade de fibra, de palha, que lhe dá espessura e lhe dá uma capa térmica, para que lhe permita estar protegido e manter ainda mais o calor lá dentro. Este forno, caracterizado pelo fogo estar separado, a zona de queima está separada da zona onde estão os alimentos. Em contrário ao forno tradicional, que é muito menos eficiente do que este, em termos de energia, por exemplo, um forno de pão convencional, o forno esférico, usa em média 10 kg de madeira para 1 kg de pão, para fazer 1 kg de pão, em média. Porque temos que aquecer o forno primeiro, com muita energia, fazer com que ele fique quente e depois é que se coloca lá aquilo que nós queremos cozinhar, normalmente pão. Neste caso é diferente, o que nós temos que fazer é pôr naturalmente previamente alguma madeira para aquecer, mas muito menos quantidade, menos tempo antes, visto que existe um tambor que está separado da zona de queima. Só aqui. E podemos ter os dois elementos ao mesmo tempo. O fogo, ir mantendo o fogo, aumentar o fogo ou baixá-lo, e depois ter os elementos nesta parte de cima que são colocados, é fechado e está separado do resto. Este aqui usa normalmente à volta de 3 kg de madeira para 1 kg de pão. Então é uma redução muito grande. Obviamente que é importante perceber que também a qualidade da madeira é importante e a grande diferença é que este aqui, de preferência, deve-se usar paus ou madeira fina, madeira de podas, de árvores, ramos mais finos, madeira com secções muito menores. Porquê? Quanto menor for a secção, mais área temos para arder e mais energia, mais alta vai ser a energia que vamos libertar. É isso que nós queremos, libertar muita energia rápido para que consiga aquecer rapidamente o forno e também ele consiga absorver, mas essencialmente que consiga gerar muita energia e rápido. E essencialmente tem a ver com isso. Isso faz com que reduza muito a quantidade de madeira usada e, para além disso, permite com que, através tanto da abertura da comida como da abertura onde se coloca a lenha, consigamos regular a quantidade, e da saída, neste caso da chaminé, conseguimos regular a quantidade de fumo e de ar que entra e sai do espaço. Então aí conseguimos controlar se queremos mais combustão ou menos combustão. E isso permite também mais versatilidade conforme o que estejas a cozinhar. E, obviamente, menos conhecimento técnico da temperatura, porque se vires que está muito quente, consegues reduzir a temperatura ou abrir e sair um pouco de temperatura, e se estiver pouco quente consegues aumentar o calor, abrir a entrada de ar, pôr oxigênio e em pouco tempo conseguir aumentar a temperatura do forno até à temperatura que tu desejas. Obviamente com técnica, com tempo, é uma questão de experiência, não é muito mais do que isso, tu consegues ir aprendendo e facilmente vais adaptando. Ao fim de 1, 2 ou 3 vezes já consegues dominar o forno. Este forno é composto por 3 partes, essencialmente. Uma zona de cinzeiro, uma zona para pôr a madeira, com a zona de queima e o tambor. Este tambor tem uma caixa de ar à volta do mesmo, está separado da parede. O único lugar onde ele toca, onde esta parte toca na estrutura, é aqui à frente, nesta parte, e o resto do espaço está sobre 2 estruturas de ferro que lhe permitem a volta circular o ar, atrás também. Então nós colocamos a madeira, em baixo está aberto para que entre oxigênio e caia a cinza. Dessa forma a cinza também não vai apagar o próprio fogo, faz com que seja mais eficiente e a queima é mais rápida e com mais combustão, com maior temperatura. O fogo arde ali na câmara de combustão e vai rodear todo o calor, todo o fumo
vai rodear o tambor, neste caso, o bidon metálico. Isto é um bidon que era um bidon de ferro, que foi previamente limpo e tratado, e depois foi aplicado com um serralheiro que pedimos para fazer, uma porta foi adaptada e foi fixa. Por dentro levou uma grelha para pôr os alimentos. Pode ter 1 ou 2 pisos, conforme vocês também quiserem fazer. Neste caso tem um. E então o fumo, que também, para além do fogo, que incide por baixo do tambor, e depois também o vapor, o fumo, também é quente, que tem alta temperatura, vai envolver todo o bidon e atrás, e depois sim vai sair pela chaminé. Obviamente é importante que a chaminé tenha uma válvula de adaptação, ou de alguma forma consigas regular o fumo que sai, para que também consigas regular se queres que saia mais ou menos temperatura. Por exemplo, se em algum momento já começa a chama a acabar, a madeira, podes fechar todo o sistema e o fumo ficar lá dentro com as brasas e com o calor a manter-se mais tempo. Isso faz com que o sistema seja muito eficiente, gastes menos madeira, e também outra vantagem é que o fumo nunca entra em contacto com a zona de alimentos. Nunca contaminas o que estás a cozinhar ou o que vais comer. E isso é muito importante por uma questão de saúde, obviamente. E neste caso, este é o resumo. Nas imagens também poderás ver o processo como nós fizemos. Foi mais ou menos feito em 2 dias. Este foi feito em workshop. Depois foi terminado com os rebocos, mais ou menos 1 a 2 dias também, em que colocámos esse reboco térmico, o reboco grosso, e depois um reboco fino, que é o que estamos aqui a ver, já com a terminação à prova d'água e resistente, com mais resistência mecânica, e onde colocámos o pigmento amarelo também, que lhe demos a cor. Ainda faltam algumas terminações, mas essencialmente este é o detalhe final, o trabalho final que conseguimos fazer, para que possas ver. Há outras formas também, podes adaptar, por exemplo, na porta, ter um termómetro, por exemplo, depende da economia de cada pessoa, um termómetro térmico para que possas ter a temperatura interior, algum vidro térmico também para que possas olhar para o interior e não ter que estar sempre a abrir a porta, e depois a porta, neste caso, esta tampa, nós fizemos através do barro, aqui uma saliência, que é uma chapa simples, que colocámos e dobrámos esta parte de cima, mas poderás pedir a um serralheiro que façam a porta, um aro em metal, e fixar também com dupla porta, um para a madeira e outro para o cinzeiro, ou uma zona regulável. Obviamente que estas adaptações dependem da economia de cada pessoa e da possibilidade e do que tu pretendes. Neste caso nós queríamos ensinar uma forma simples e com o mínimo de custos possível, que foi basicamente só os custos aqui que nós precisamos de ter, foi o trabalho de fazer a porta, soldar a porta e depois a chaminé e as estruturas extra. De resto, todo o trabalho foi produzido aqui com adobos, com argila, os adobos foram feitos com argila, com areia e palha, e foi os únicos custos que tivemos. E desta forma consegues ter um forno com um bom uso, altamente eficiente, em que usas, na maioria, o que aconselhamos a usar é madeira de poda, de árvores, que é uma coisa que não precisa estar a usar troncos, e é uma vantagem também. Se tiveres acesso a árvores, ou muitas vezes essa madeira é destruída, as pessoas não a usam, e é um recurso, é uma matéria que pode ser usada, e então pode ser também uma boa forma de usar esses desperdícios que muitas vezes é queimado no campo, por exemplo, nestas zonas, muitas vezes as pessoas fazem queimas, fazem podas e queimam a madeira, que é uma matéria, uma energia que está a ser desperdiçada. Os resultados também de produção de pão, pizzas, dos alimentos é muito positivo. Na verdade, permite fazer qualquer coisa que tu queiras cozinhar, consegues cozinhar aqui. Nós, desde pão, a pizza, a carne, a peixe, legumes, bolos, o que quer que queiras fazer, consegues cozinhar. É só uma questão de controlar a temperatura e de aprenderes a dominar o forno, que é muito fácil. Como te disse, em 2 ou 3 vezes tu já consegues dominar, e a partir daí consegues divertir-te e tens uma possibilidade imensa para fazer coisas. Obrigado por assistir este vídeo. Consulta o nosso site para conhecer mais sobre o nosso trabalho, sobre projetos, sobre a arquitetura sustentável, bioreconstrução, e podes contactar-nos para saber mais sobre isso, sobre projetos, formação e consultoria. Partilha o nosso vídeo se gostaste, o nosso site, e até à próxima.